Márcio, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo. Hoje nós vamos falar sobre geografia urbana. Olha que legal. É o ramo da geografia que estuda as cidades, que estuda o crescimento da malha urbana. Mas antes da gente começar a falar sobre esse crescimento, essa dinâmica, preciso esclarecer o que é que nós chamamos de área urbana, o que é que nós chamamos de cidade. As áreas urbanas, as cidades, são somente a parte dos municípios onde vai haver uma maior intervenção do ser humano em termos de infraestrutura, de transformação de infraestrutura. É nessa área onde nós vamos ter normalmente uma concentração populacional maior. Então eu tenho um gráfico de mols que explica direitinho isso para a gente. Olha só, se eu tenho o grupo município, o recorte territorial maior, que eu vou chamar de município, é a unidade territorial. Território pressupõe a existência do poder. Qual é o poder que administra o município? A prefeitura. E esse poder vai administrar a área urbana, que nós chamamos de cidade, ou seja, o local onde fica a maior intervenção em termos de infraestrutura, ruas, casas, prédios, edifícios, praças. Nós vamos chamar de cidade ou área urbana, e tudo que for componente do primeiro setor da economia nós vamos chamar de meio rural, agrícola, pecuário ou extrativista. Existe ainda dentro do município pequenos vilarejos, pequenas unidades urbanas, comum demais nos municípios brasileiros. Essa diferenciação ela vai se dar sobretudo pela intervenção em termos de infraestrutura e pelos sistemas socioeconômicos que são empregados. Nas áreas urbanas, nas cidades, nós vamos ter o predomínio das funções relativas à indústria, ao comércio e ao serviço. Já nas áreas rurais, nós vamos ter o predomínio das atividades relacionadas com agricultura, pecuária e extrativismo. No segundo momento a gente aborda isso com mais profundidade. Mas como surgiu essa ideia de cidade, de urbanização? Essa urbanização ela vai se dar no modelo atual, no modelo que nós entendemos a cidade atualmente, a partir do século XVIII na Inglaterra, com o desenvolvimento da indústria. A industrialização atraiu as pessoas para próximo dos locais onde as indústrias estavam inseridas. Esses locais acabaram gerando uma aglomeração, o aumento populacional e ali uma transformação em termos de infraestrutura que levou ao padrão urbanístico que nós temos hoje no planeta, um modelo de urbanização pós-industrial. Então nós temos aqui um ciclo que vai interagir. A industrialização leva os países ou as populações a um fluxo demográfico que nós chamamos de êxodo rural, a saída do campo para a cidade, normalmente em busca dessa atividade industrial ou de uma melhor qualidade de vida oferecida por essa atividade industrial. Esses dois processos coadunados, juntinhos, eles vão desencadear aquilo que nós chamamos de urbanização. Ah, professor, mas já existiam cidades antes? Já. Só que a urbanização pressupõe dois aspectos: o aumento da população, o crescimento populacional e o crescimento espacial, o crescimento da área urbana. A urbanização ela vai se dar, grosso modo, quando a população média de um determinado país, de um determinado território, ela ultrapassa, a população urbana ultrapassa a população rural em quantidade de habitantes. Quando nós temos esse número sendo maior nas áreas urbanas, nós dizemos que aquele local passou por uma urbanização. Isso leva, consequentemente, ao crescimento espacial dessa malha urbana, leva ao crescimento espacial dessa cidade. Fundamentalmente, toda vez que nós temos o crescimento espacial, nós temos a expansão da malha, ou seja, da quantidade de cidades. Nunca aconteceu no mundo um processo isolado. Se aconteceu esse processo isolado, foi em pontos em que essa urbanização não vai ganhar um destaque tão significativo.
Talvez, se a gente for mencionar o caso de Singapura, que é um país, não é necessariamente uma cidade que nós podemos analisar dentro de um contexto como o Brasil, que tem 5.500 municípios. Singapura é um país que tem uma cidade apenas, é uma área urbana 100% totalmente urbanizada. Mas dentro de um contexto de maioria ou de média, nós temos que esse crescimento espacial leva ao crescimento da malha de outras áreas urbanas. É um processo que é fecundo, ele se espalha para outras áreas urbanas. E o crescimento dessa malha, dessa quantidade de áreas urbanas, ele vai me levar a outros processos. Por exemplo, ele pode me levar à conurbação, que ocorre quando duas áreas urbanas de municípios diferentes, elas entram em contato urbano, conurbação, quando nós temos duas áreas urbanas de municípios diferentes. Vou ilustrar para você agora esse processo, como eu faço normalmente. Olha só, eu tenho o município A e o município B, são municípios vizinhos. Município é a unidade territorial controlada pela prefeitura, por isso que se diz Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de Recife, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Salvador e assim sucessivamente. Agora você imagina que a área urbana, aquela área onde tem maior infraestrutura, maior quantidade de indústrias, onde tem mais gente, onde a população atua mais no segmento de serviço, de transformação de comércio. Essa área urbana ocupa essa faixa aqui do município A. E ocupa essa faixa aqui do município B. Essa malha urbana é uma malha separada, conectada aqui por estradas. Duas estradas conectam essas duas áreas urbanas. Agora pense comigo que esses dois municípios estão inseridos num país dentro de um contexto de crescimento econômico que atraiu muitas indústrias. Então nós temos várias indústrias se estabelecendo aqui nas margens dessas duas rodovias que conectam os dois municípios. A população se desloca para áreas próximas dessas duas indústrias e a área urbana dessas duas cidades começa a se conectar a partir dessas duas redes viárias e posteriormente ela vai se espalhar de uma maneira uniforme, fazendo com que nós tenhamos uma única malha urbana, uma única faixa urbana, mesmo alcançando dois municípios distintos. A isso nós chamamos de conurbação. O processo em que duas áreas urbanas de dois municípios distintos, duas ou mais, eles entram em contato direto, contato físico direto. Há ainda dois processos relacionados com o crescimento da malha urbana. Um deles é a metropolização. A metropolização, para ela existir, precisa estar dentro de um contexto da rede urbana. E o que é a rede urbana, professor? Rede urbana é tão somente a comunicação, a organização, o contato, não necessariamente físico, mas logístico, entre duas ou mais cidades. Imagine você que eu tenho a cidade A, o município A, a cidade A aqui, uma pequena cidade de um determinado país, e eu tenho próximo dela a cidade B, uma cidade já considerada maior, grande. Entre elas a cidade C, uma cidade que eu vou chamar de cidade média, algo em torno de 100 mil habitantes. Essas três cidades elas podem ter contato por vias terrestres, por estradas, e elas podem ter contatos econômicos também, de deslocamento de produtos, de capitais e de pessoas. Como é que isso funciona, professor? Pense aqui que a cidade A produz tomate. Na cidade B tem uma indústria que transforma esse tomate em ketchup. E na cidade C, e na cidade B eu tenho uma população que consome muito desses dois produtos. Então, há um escoamento desses produtos e através do deslocamento dos produtos e dos capitais eu tenho o contato de uma rede urbana. Essa cidade maior, essa cidade B, ela pode funcionar nesse caso como a metrópole, a cidade de referência.
A cidade de referência é aquela para onde escoa a produção, os capitais, a orientação tecnológica. E a partir dessa cidade de referência, podem haver também a reverberação, ou seja, pode sair também capitais, orientação tecnológica para outras cidades. É por isso que a gente fala que as cidades pequenas normalmente recebem depois a tecnologia, ou não há uma saída muito grande em termos de conteúdo cultural, porque há simplesmente as demandas culturais da cidade de referência. A isso nós chamamos então do processo de metropolização. Mas já imaginou se, ao invés de nós termos apenas cidades menores dentro dessa área metropolitana, se a gente tiver também uma outra metrópole aqui do lado, a cidade D, sendo também uma metrópole, em contato físico, logístico dentro dessa rede urbana, então como é que a gente vai chamar essa espacialização aqui? Essa organização espacial urbana? Nós vamos chamar ela de megalópole. A megalópole vai existir quando nós tivermos esse contato físico, logístico, muitas vezes a conurbação, essa malha metropolitana de várias metrópoles, não apenas de uma. Megalópolis conhecidas, eu posso citar aqui a megalópole Boswash, uma das mais famosas, que vai de Boston, no norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, até a cidade de Washington, passando aí por Nova York, nada menos do que Nova York. Bem, essa organização populacional aqui que eu mencionei para vocês é a primeira estruturação que nós temos em ideia de classificação de conceitos urbanos. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens para a gente poder fazer um recapitula disso que eu te mostrei com as ilustrações. Dá uma olhada. Bem, nós vimos agora que a urbanização ela vai se dar a partir do crescimento das indústrias, que vai levar ao êxodo rural. Esse contexto aqui no Brasil se fez presente no século XX, na nossa Revolução Industrial, que alcançou o campo aí com a Revolução Verde, com as máquinas entrando, a mecanização entrando no campo. Nós tivemos o processo de êxodo rural e as pessoas se deslocando para as cidades, aí entre a década de 1950 e 1960 no Brasil. No mundo, esse processo começa a acontecer com a primeira Revolução Industrial, entre o século XVIII e XIX. Bem, nós vimos que esse processo de industrialização atrai a população para se deslocar para as cidades. Cada país vai ter o seu próprio ritmo de crescimento industrial, de expansão industrial. Então, cada país vai ter também o seu ritmo de urbanização. Nós vimos que a unidade territorial ela vai ser definida como o espaço que concerne ao governo municipal e como esse espaço ele vai ter uma faixa urbana e uma faixa rural. Nesse caso, nós estamos vendo a imagem aérea de Jaraguá, a imagem de satélite, na realidade, de Jaraguá do Sul, um município que fica no estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. A proposta de intervenção de uma estrada para melhorar o fluxo de trânsito. E nós vemos aí a diferença entre a área urbana e a área rural. Essa estrutura ela pode estar conectada a outras áreas urbanas, o que nós vamos chamar de malha urbana ou de rede urbana. Quando nós temos o contato entre duas áreas urbanas ou mais de municípios distintos, nós chamamos esse processo de conurbação. Observando então a imagem de Recife, da região metropolitana de Recife, eu vou ter a presença da capital pernambucana nessa faixa centralizada, o município e a cidade de Jaboatão dos Guararapes apresentando conurbação mais ao sul, a conurbação ao norte alcança a cidade de Olinda. Essa conurbação se estende para um quarto município, que é o município do Paulista, e finalmente para o quinto município que nós vamos conhecer, o município de Camaragibe. Então nós temos esses 5 municípios em conurbação na região metropolitana de Recife, que alcança até outros, na realidade não coube nessa imagem, nessa foto. O município de Abreu e Lima e Igaraçu também estão dentro desse contexto, assim como o município do Cabo de Santo Agostinho e Escada. Essa ideia, essa concepção de conurbação no Brasil e nos países de urbanização tardia, ela ainda é muito presente.
Por quê? Porque nós vamos ter, com essa urbanização tardia, a concentração da população chegando de maneira mais efetiva e, em muitos casos, ainda acontecendo nas áreas urbanas. A concentração populacional leva ao processo de conurbação. Essa organização em redes pode criar a ideia de metropolização, de contato entre várias cidades. Nessa imagem nós estamos vendo a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan, né? Um dos 5 distritos de Nova York. E Nova York faz parte não apenas da sua própria metropolização, mas também da megalópole Boswash. Ela está dentro do contexto da megalópole Boswash. A megalópole é essa área urbanizada que abarca vários municípios, várias cidades de vários municípios e várias metrópoles. Nesse caso de Boswash, nós temos Boston, nós temos a Filadélfia, nós temos Nova York, nós temos, passando inclusive por vários estados, né, como Massachusetts, Filadélfia, Nova York, até chegar no Distrito de Colômbia, na cidade de Washington. Voltando então aqui para mim, nós temos algumas classificações urbanas que nós podemos trazer nesse momento, dentro desses conceitos iniciais de urbanização. Essas classificações elas vão variar de acordo com a aplicação que você está realizando. Então, por exemplo, a classificação urbana pela influência da cidade vai te dar uma hierarquia urbana. A hierarquia dentro do que nós chamamos de rede urbana vai se dar de acordo pela influência da cidade dentro da sua rede em âmbitos escalonares, ou seja, em patamares. A classificação urbana pela função que a cidade exerce não vai conceber a ideia de hierarquia. Então aqui não representa o tamanho da cidade, representa apenas a função que ela vai exercer dentro de cada contexto. Vamos analisar alguns exemplos? Uma metrópole global seria aquela cidade que tem uma referência, lembra, metrópole é a cidade de referência em âmbito global, pelo menos dentro do seu próprio continente. As duas maiores cidades globais, as cidades que são chamadas globais alfa mais, porque existe uma subclassificação dentro desse contexto de metrópole global, são as cidades de Nova York e de Londres. Nova York nos Estados Unidos, Londres na Inglaterra. São as cidades que servem de referência em termos econômicos, culturais, padrão de consumo, desenvolvimento social. Essas cidades são entendidas como cidades que servem de referência para o contexto mundo. São as cidades mais globalizadas do planeta. Há outras cidades que vão ter também uma referência global, vão servir aí de referência global, mas há um sistema de classificação próprio para as cidades globais. Por exemplo, a cidade Alfa 1, essa cidade global Alfa 2, Nova York e Londres são as cidades mais globalizadas. A cidade Alfa 1 é a cidade que complementa as globalizadas Alfa 2 ou globalizada Alfa mais, né? Cidade global Alfa mais. E aí, qual é o exemplo de cidade global Alfa mais? A gente vai ter Tóquio, a gente vai ter Xangai, Singapura como exemplos de cidades globalizadas Alfa mais. A metrópole, então, nacional vai ser a cidade que vai servir de referência para o seu próprio país. São Paulo, ela vai exercer o papel de metrópole global, de cidade global, dentro de uma classificação bem inferior, né, mas ainda assim considerada uma metrópole global. E ela é a nossa maior metrópole nacional. Outras metrópoles nacionais que nós temos para o Brasil, nós vamos ter a cidade de Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Brasília, cidades que vão ter uma referência em âmbito nacional. Podemos colocar Recife, podemos colocar Salvador. Esse sistema de classificação ele é bastante próprio de cada país, de cada organização. Essa hierarquia é uma hierarquia que nós podemos utilizar como referência para a nossa própria estrutura urbanística aqui no Brasil. A metrópole regional é aquela cidade que vai exercer influência dentro da sua micro-região, da sua macro-região, dentro do seu estado. Então a cidade de João Pessoa, por exemplo, ela serve como uma referência, uma metrópole regional. A cidade de Natal também. O centro regional é aquela cidade que vai conseguir
referenciar o seu local em que ela está inserida dentro do contexto estadual. Por exemplo, a cidade de Caruaru funciona como um centro regional para o estado, a região agreste em Pernambuco. A cidade de Feira de Santana funciona também como uma referência para a região agreste da Bahia, e assim sucessivamente. O centro local é aquela cidade que serve de referência apenas no contexto em que ela está inserida. O contexto urbanístico mais simplório, as áreas urbanas dentro do município. Mesmo que a cidade seja uma cidade pequena, ela pode ser considerada aqui um centro local, ou seja, uma área urbana de referência para o município em que ela está inserida. E finalmente a gente vai ter as vilas, que não são autônomas, que não têm a sua própria organização política, que são a menor estrutura urbana dentro de um município. Se você pegar o local em que você vive, a cidade em que você vive, você está dentro de um centro local, se essa cidade não for uma cidade muito grande. Se eu for ficar dando exemplos de cidades pequenas, vocês não vão possivelmente conhecer. Mas você conhece cidades pequenas próximas e talvez você viva em uma cidade pequena, então você sabe que você está dentro de um centro local. E o que seria a vila? A vila seria aquele distrito que normalmente está circundado aí da zona rural, afastado um pouco do centro da cidade. É muito comum em cidades menores, muito comum no interior aqui do Brasil. Então nós temos a nossa estrutura hierárquica urbanística aqui para o Brasil e nós podemos também fazer uma classificação urbana pela função exercida pela cidade. Que função é essa, professor? Normalmente essa função ela faz uma referência a um aspecto cultural, sociocultural. Então nós temos, por exemplo, uma cidade comercial. As cidades elas podem ser pela função grandes ou pequenas, desde que elas exerçam uma espécie de influência naquele âmbito, naquele aspecto que está sendo analisado. Por exemplo, uma cidade como Caruaru é uma cidade comercial, onde muitas pessoas se deslocam em busca de comprar alguns produtos. Mas a cidade de Toritama, que é uma cidade bem menor do que Caruaru, também é chamada de cidade comercial, onde há o deslocamento de pessoas de vários estados, inclusive em busca de produtos têxteis, de produção de tecidos. A cidade de São Paulo, que é a maior concentração urbana do país, ela também exerce a função de cidade comercial, onde as pessoas buscam produtos que possivelmente não encontram no local em que elas estão inseridas. A cidade administrativa ou centro administrativo é a cidade que foi criada com o objetivo de abrigar os locais de decisão do poder administrativo, do poder político. Aqui no Brasil, a cidade de Brasília, por exemplo, exerce essa função. É uma cidade que foi criada, planejada para abrigar esses centros de decisão política. A cidade turística é uma cidade que se destaca pelo recebimento de turista, pela atividade turística. Pode ser uma cidade grande como o Rio de Janeiro, pode ser uma cidade pequena como a cidade do Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, que tem a praia, uma das praias mais famosas do Brasil, que é a praia de Porto de Galinhas. Então essas cidades, pela sua função, elas não são necessariamente identificadas pelo tamanho delas. Então nós podemos ter ainda a cidade religiosa, a cidade que funciona como um destino religioso. No Brasil, se você pode citar a cidade de Aparecida, no norte paulista, onde é o local de peregrinação de muitas pessoas para a Catedral de Nossa Senhora da Aparecida. E nós podemos ter também a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, local de peregrinação para o centro de peregrinação do Padre Cícero, lá no sul do Ceará. No mundo, a gente vai ter diversas cidades religiosas. O Vaticano pode ser citada como uma. Na Arábia, a gente vai ter a cidade de Meca, na Arábia Saudita, que também é referenciada como uma cidade religiosa. A gente vai ter a cidade de Jerusalém, que atende aí a pelo menos 3 grandes religiões. E assim sucessivamente, diversas outras cidades vão ter esse aspecto de cunho religioso. E finalmente nós temos pelo tamanho a chamada megacidade. Megacidade é aquela cidade que ultrapassou o número de 10 milhões de habitantes. Essa cidade ela pode estar fazendo referência a toda uma região metropolitana, não necessariamente apenas ao núcleo urbano de um município. Então nós temos como megacidade, a maior megacidade mundial, a cidade de Tóquio, a região metropolitana de Tóquio, que abriga 36 milhões
de habitantes, um volume populacional enorme. Aqui no Brasil nós temos duas megacidades. São Paulo, cuja região metropolitana chega a mais de 20 milhões de habitantes, e a cidade do Rio de Janeiro, cuja região metropolitana ultrapassa aí os 12 milhões de habitantes também. Beleza? Vamos revisar na tela. Revisando, nós observamos algumas imagens e analisamos alguns aspectos mais detalhados. Dá uma olhada nessa imagem. Nessa imagem nós vemos a cidade de Tóquio, que representa uma das maiores megalópolis, núcleos de concentração urbana do mundo. Nessa imagem nós vemos também uma cidade que tem várias funções, função religiosa, função comercial, função política, administrativa, função econômica dentro de um contexto até global. Então é uma cidade que serve de referência para esse tipo de comportamento, para esse tipo de organização e de classificação. Aqui nós vemos a cidade de Londres, que funciona como uma cidade global alfa++, ou alfa 2. A cidade de Londres, juntamente com Nova York, que já foi mostrada num slide anterior, elas têm a classificação, elas são classificadas como as cidades mais globalizadas do mundo. As cidades que têm uma referência, servem de referência cultural, política, social, econômica para o mundo inteiro. Nova York e Londres também estão aí entre as cidades mais caras para se viver no planeta. Volta aqui para mim. Bem, era isso, galera. Essa parte introdutória sobre a geografia urbana, conceitual, foi o que foi abordado agora. Vamos tratar de algumas questões para a gente poder amarrar esses conceitos que a gente trabalhou? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na imagem. Bem, a primeira questão ela diz o seguinte: a imagem ao lado apresenta a paisagem da cidade de Brasília, uma cidade com funções político-administrativas. Uma característica que não representa esse tipo de cidade faz-se presente na afirmativa. Vamos ver. Letra A. Apresenta elevada oferta de empregos no setor público. O setor público abriga muita gente em termos de emprego. É característico das cidades administrativas, das cidades de cunho político. Então, essa afirmativa, ela faz referência a Brasília, não pode ser nossa resposta. Queremos aqui não faz referência. B. Representa uma arquitetura adversa ao urbanismo racionalista. Gente, uma urbanização racionalista é aquela urbanização preocupada com o planejamento, com a função da cidade. Brasília foi uma cidade planejada, racionalizada, pensada para ser uma cidade administrativa. Então, quando você diz que é uma arquitetura adversa, uma arquitetura contrária ao racionalismo urbano, você está dizendo que Brasília não foi planejada com esse objetivo. Então, você está contradizendo uma característica da cidade de Brasília. É essa, portanto, a nossa resposta, letra B. Prioriza a estética funcional previamente planejada, é o que diz a letra C, correto? Brasília prioriza essa estética funcional. Estrutura uma organização prioritariamente burocrática, característica de toda cidade administrativa. E letra E, organiza-se a partir da posição fundamentalmente estratégica. Sim, foi estrategicamente planejada, pensada o local, a posição em que a cidade foi construída. Então, a letra B é a nossa resposta, que não condiz com a cidade planejada de Brasília. VUNESP. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país que comandam uma rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem a: letra A, centros regionais. Não. Cidades dormitório, aquelas cidades onde as pessoas vão apenas dormir, onde elas se deslocam para outros municípios, outras cidades para poder trabalhar ou estudar ou fazer qualquer coisa e voltam apenas para dormir. Também não. Metrópole nacional. Bem, essa questão é muito fácil. A metrópole nacional é aquela cidade que vai servir de referência para as outras, para a rede urbana em que ela está inserida no seu contexto nação. Então vamos para a próxima, essa foi muito fácil. Uma mais difícil agora. As cidades estão ligadas entre si por uma estrutura de transporte e meios de comunicação, formando uma rede onde se estabelecem fluxos de mercadorias, pessoas e informações. As relações nessa rede urbana
São hierárquicas, pois algumas cidades exercem papel de comando, estando no topo da hierarquia urbana. É isso que disse o Lute. Os tipos de cidades que o autor se refere, responsáveis pelo comando geral do funcionamento econômico da globalização, ou seja, em âmbito global, são as capitais desenvolvidas, exemplo de Brasília. Brasília é uma cidade que tem uma influência nacional muito grande, dentro de um contexto globalizado, é uma cidade de referência para o Brasil. Mas dentro de um contexto global para o mundo, essa cidade ela não pode ser encaixada. Letra B, megacidades, exemplo do Rio de Janeiro. Lembre a diferença entre cidade global e megacidade. Megacidade é a cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Não pode ser necessariamente considerada uma cidade global. Há cidades na Índia, na China, no Paquistão, com mais de 10 milhões de habitantes, que não têm uma influência em âmbito global, não são cidades globais. C. Cidades industriais, exemplo do ABC paulista, cidade de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, ABC da região metropolitana de São Paulo. São cidades de importância dentro de um contexto econômico, como está classificado aí, cidades industriais. Mas elas não exercem uma influência global, uma influência até para fora do país. Essa influência é restrita ao campo da indústria. Não vão ser classificadas então. Letra D, cidades tecnológicas, exemplo de Manaus. Manaus, São Francisco nos Estados Unidos, Hokkaido no Japão, são cidades de cunho tecnológico, mas que não representam um contexto globalizado. Em alguns setores podem até influenciar outros países, no setor da tecnologia, por exemplo, mas que não servem de referência, por exemplo, num contexto cultural, num contexto político. Então essas cidades elas não podem ser chamadas de cidades globais. Só resta a letra E, a cidade globalizada de São Paulo. Uma cidade globalizada, cidade que tem influência internacional, exerce influência internacional. Nós vamos marcar a cidade de São Paulo, nossa maior área urbana aqui no Brasil. Voltando aqui então, era isso que eu queria falar para você, fera, sobre essa parte introdutória da geografia urbana. Vem mais por aí, eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!